que, de uma certa forma, a gente acaba sendo também, por motivo de força maior, né? A gente acaba sendo forçado até a estar mais vivenciando a palavra de Deus, né? Porque a gente tem que pegar, tem que ler, tem que estudar. Então, isso está sendo muito edificante, né? Para mim, particularmente, posso dizer, né? Porque para eu poder transmitir um estudo para vocês, eu preciso estudar. Eu preciso ler a palavra. Isso para mim está sendo formidável, né? Está sendo demais, né? E o que eu espero, né, muito humildemente falando, cada vez mais poder ser usado, né, para estar levando a palavra, né, para os irmãos. Amém? Mas glória a Deus, vamos para mais um estudo, né? Mas antes disso, vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante da tua presença agora, de uma maneira especial. Nós estamos reunidos aqui para mais um encontro em que nós vamos refletir, vamos meditar, vamos estudar um pouquinho mais a tua palavra. E a tua palavra, ela é a verdade. A tua palavra nos liberta. A tua palavra vem trazer sobre nós a unção que nós precisamos para cada dia da nossa vida. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor fale com cada um dos irmãos agora. Fale comigo também. Fale conosco, ó Deus. E venha nos usar, ó Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, porque a tua vontade é o que mais interessa para as nossas vidas. E nós vamos aprender, ó Deus, um pouco mais sobre qual é a tua vontade para as nossas vidas. E é por isso que nós glorificamos e honramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, vamos lá para mais uma palavra, para mais uma mensagem, né? Eu já vou pedir para mudar o slide aí. Aí, ó. Nós vamos falar um pouquinho mais, né, sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí já tem uma perguntinha aí para você responder para você mesmo, né? Qual é, né? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? E agora, hein? Qual será a vontade de Deus para a sua vida? Qual será a vontade de Deus para a minha vida? Qual será a vontade de Deus para as nossas vidas? Antes da gente prosseguir, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto a isso, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim sobre essa questão. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que Deus tem vontade com relação às nossas vidas. E nós vamos entender um pouco mais isso profundo. Agora, a notícia ruim, sabe qual que é, irmãos? É que a gente não sabe qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas ele tem vontade para a nossa vida. A vontade de Deus para as nossas vidas, ela é real, ela existe. Agora, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Eu não sei e nem você também sabe. Mas que Deus tem, Deus tem. Né? Vamos para o próximo slide. Opa, aí, muito bem. Quando a gente fala da vontade de Deus, a gente já logo é fácil de entender que a vontade de Deus ela se exprime em planos, né? Deus ele tem planos para nós. Agora veja, se Deus tem plano para nós, para nossa vida, se Deus tem um plano para minha vida, se Deus tem um plano para sua vida, então
Será que não é a vontade de Deus que esses planos se realizem? Será que não é a vontade de Deus que esses planos se cumpram? É claro que é. Então, se Deus tem um plano para a nossa vida, então é da vontade de Deus que esses planos se cumpram. Então, a vontade de Deus para a sua vida é o plano que Deus tem para a sua vida. A vontade de Deus para a minha vida é o plano que Deus tem para a minha vida. Será que vocês concordam com isso ou não? Ou será que eu tô falando coisa assim que não é real, né? Porque se ele tem um plano para as nossas vidas, então é a vontade de Deus, que é a vontade dele que esses planos se cumpram em nossas vidas, não é verdade? E aí a gente lê lá o que está escrito em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha só, quando essa mensagem foi escrita, o povo estava sendo exilado lá na Babilônia. Eles estavam indo para o exílio. Aí você para e pensa comigo, né? Imagine você ser mandado para um outro lugar para o exílio. O exílio não seria a mesma coisa que uma escravidão? Eu estava pensando nisso, né? Porque se você está sendo exilado, você está sendo praticamente escravizado. Você está sendo preso em algum lugar. Você vai para um lugar em que você é obrigado a ficar lá. Então você está preso. Não é verdade? E aí, esse povo estava saindo de Jerusalém e indo para Babilônia, indo para ser exilado. E olha o que Deus fala para esse povo que está indo para o exílio, que está indo para a prisão, que está indo para a escravidão, que está indo para uma. Né, se a gente for parar para pensar, é para uma vida difícil. Mas Deus disse assim para eles: eu tenho planos para vocês. E planos de fazê-los prosperar. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Agora pensa, se alguém que está preso, vamos trazer essa realidade aqui para o Brasil, lá nos tempos da colônia, né? Quem estudou um pouquinho de história, quem não fugiu da escola, né, no ginásio, na época do ginásio, na minha época era o ginásio, né? Era a época lá do primário, né? Então, quem não fugiu da escola nesse tempo, sabe que o Brasil, na época em que ele estava sendo colonizado, né, existia lá os escravos. Tanto é que depois os escravos foram libertos, né, pela Lei Áurea, não foi? Eu lembro um pouquinho, irmão. Essas aulas aí eu não fugi, não, da escola. Então, eles imagine aquele tempo aqui no Brasil em que existia a escravidão. Será que aqueles escravos, eles tinham alguma chance de prosperar na vida? Será que eles teriam alguma esperança na vida? Será que eles almejavam algum futuro? Eu imagino que alguém que está indo para o exílio seria a mesma coisa. Eu só imagino, né? Não estou aqui, eu não sou dono da razão, mas eu estava meditando nessa palavra e isso veio na minha mente, né? Como é que alguém que está sendo exilado pode prosperar, pode ter esperança e pode ter um futuro? Então, essa é a mensagem que Deus traz para nós. Então, muitas vezes, nós nos sentimos assim. Nós não fomos exilados, mas nós, muitas vezes, nos sentimos escravizados em alguma situação na nossa vida. Muitas vezes, a gente se sente triste, acha que as coisas não têm jeito, as coisas estão difíceis, né? É questão de desemprego, é questão de enfermidade, tantas coisas acontecem na nossa vida em que a gente, de repente, está assim.
né? Achando que não tem nada para a gente aqui. Muito pelo contrário. Nós temos um Deus, irmãos, e ele foi ele que criou todas as coisas. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Lá em Ageu, no livro dos profetas menores, lá de Ageu 2:8, se eu não me engano, lá diz que o Senhor, ele é o dono do ouro e da prata. Ou seja, tudo que existe de valor aqui nesse mundo pertence a Deus. E nós somos filhos desse Deus. Então Deus tem um plano para a gente. E ele já disse aqui, como nós acabamos de ler aqui na palavra. Deus tem um plano para você, meu irmão. Deus tem um plano para mim também. Você pode ter certeza. Agora vamos destrinchar um pouquinho mais esse versículo. Aí nós vamos lá para o próximo slide. Eu separei esse versículo em 3 partes. Né? A primeira é a que diz lá: porque sou eu que conheço os planos. Deus, ele já traçou os seus dias, mano. Deus já traçou os seus dias. Ele conhece os planos dele. Ele que conhece, não é nós. Por isso que eu disse, a notícia ruim é que nós não sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não sabemos os planos que Deus tem para a nossa vida. Mas ele tem planos para a nossa vida. Essa é a questão. E todos os nossos dias já foram traçados. Já foram escritos. Até mesmo antes desses dias existir. É como nós lemos lá em Salmo. Lá no Salmo 139:16 diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha só. Ou seja, por mais que você tome decisões na sua vida, por mais que você caminhe por caminhos diferentes, por mais que você tome decisões diferentes, por mais que muitas coisas aconteçam na sua vida e que você não sabe por que acontece ou deixa de acontecer, todos os dias, antes mesmo dele existir, dos dias, né? Quando fala antes de qualquer deles existir, é os dias, viu, irmãos? Se a gente for, como é que fala? Em português, é uma análise anáfora, né? Volta lá para trás. Então, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, esses dias aí, determinados para mim, foram escritos no teu livro antes deles existir, antes desses dias. Ou seja, tudo já foi traçado na sua vida. Tudo já está determinado. Então, irmãos, leve a sua vida livremente. Leve a sua vida com alegria. Leve a sua vida, né? Viva a sua vida com excelência, com alegria, com leveza, né? Por quê? Porque dias ruins vão existir, dias bons vão existir, e independente disso, se esses dias, se são dias bons ou dias ruins, todos eles já foram determinados na sua vida. E isso não é motivo de alegria para nós, irmãos? É motivo de alegria, por mais que a gente não entenda. Mas a gente vai entender um pouquinho mais agora, né? Mas o importante é a gente saber que Deus é Ele que conhece os planos que Ele tem para você. E não é nós. Mas que Ele tem planos, Ele tem. Mas olha só, um desses planos está lá no segundo item. Planos de fazê-los prosperar. Agora, como que Ele vai fazer você prosperar? Eu não sei. Como que Ele vai fazer eu prosperar? Também não sei. Aí é que tá. É a notícia ruim. A gente sabe que Deus tem planos de fazer a gente prosperar. Isso é a notícia boa. Agora, a notícia ruim é, como é que ele vai fazer isso? Eu não sei. Nem eu sei e nem você sabe. Mas que ele
Vai fazer? Ele vai, porque isso é promessa dele. Olha só, Deus tem o melhor dessa terra para você. Ele traçou isso tão perfeitamente, né, que ele descreveu isso de uma maneira, né, de uma maneira muito, muito linda, né, lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, que diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Porque por meio de sua pobreza, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. E essa questão, irmãos, se vocês forem analisar essa passagem, essa mensagem, né, bem a fundo em seu contexto, ele está falando exatamente de dinheiro, porque era um encorajamento às pessoas a contribuir. Agora, como é que eu posso contribuir se eu não prosperar? Deus, ele quer que nós sejamos contribuintes, que nós contribuamos, que nós doemos para a glória, para a obra de Deus. Para a gente fazer isso, nós precisamos prosperar. E ele está falando exatamente disso, de contribuir financeiramente nessa passagem. Então, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ou seja, Deus, ele se despiu de sua glória, sendo rico, sendo dono de todas as coisas, sendo o próprio Deus, ele se desfez da sua glória, se desfez da sua riqueza e se fez pobre por amor a mim e por amor a você, para que nós nos tornemos ricos, para que esse plano aí se cumpra na sua vida. Esse plano aí, ó, planos de fazê-los prosperar. Isso não é maravilhoso, irmãos? Glória a Deus, né? Então, irmãos, tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Não deixe que o inimigo diga para você: eu não posso, eu não consigo. Não, não tem essa de eu não posso, eu não consigo. Deus, ele já planejou isso para você. O que nós precisamos fazer, nós vamos aprender um pouquinho mais para frente, é que nós precisamos tomar posse. Agora, tomar posse, precisamos fazer uma coisa antes de tomar posse. E nós vamos aprender daqui a pouquinho, tá bom? Já nos próximos slides a gente já vai aprender isso. E o terceiro ponto, que é o terceiro ponto do versículo, diz assim: planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, além de Deus ter um plano de fazer você prosperar, Deus também tem planos de te dar esperança e um futuro. Por isso, Deus nos falou de fé. Porque nós temos que ter esperança. Nós temos que ter, não, nós teremos um futuro. Agora, como é que vai ser esse futuro? Você sabe como é que vai ser esse futuro? Não, nem eu sei. Não tem aquele jargão que diz, né, o futuro a Deus pertence? É, mas é bem por aí mesmo, né? Nós temos que entender que nós temos um futuro. O futuro é o amanhã. E nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas que vai acontecer, vai. Então, olha só o que está escrito lá em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, nesse versículo mesmo aí que fala da fé, em Hebreus 11, no versículo 1, fala exatamente disso. Fala exatamente de esperança e de futuro. Ora, a fé
é a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, esperança. Daquilo que nós esperamos. E é a prova, a fé é a prova das coisas que não vemos, o futuro. Temos certeza de que esses planos vão se cumprir na nossa vida. Como vai se cumprir, isso é Deus quem sabe. A maneira como Deus vai fazer, é Deus quem sabe, não é nós. Não somos nós. O que nós temos que ter é fé. E isso nós temos que ter. E ainda Deus fala, hein? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se tem uma coisa que nós devemos fazer é agradar a Deus. E para fazer isso, nós precisamos ter fé. E para a gente ter essa fé, a gente tem que ter esse entendimento de que Deus, ele tem um plano para a sua vida e para a minha vida. Planos de fazê-los prosperar e planos de dar-lhes esperança e um futuro. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos passar para o próximo slide. Agora nós vamos entender, né, como é que esses planos, o plano de Deus, esses planos, a vontade de Deus, vai se cumprir na nossa vida. Olha só, para que os planos de Deus se revelem em nossas vidas, precisamos fazer apenas uma coisa. Agora é o trocadilho. Nós devemos procurar fazer a vontade de Deus. Você quer que a vontade de Deus aconteça na sua vida? Então faça a vontade dele. Dá para entender isso? Ou seja, Deus tem planos e a vontade de Deus vai se cumprir em nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos procurar fazer a vontade de Deus no contexto geral. E como é que a gente faz a vontade de Deus? Como é que é isso? Você sabe qual que é a vontade de Deus? Você sabe qual que é o que Deus quer que nós façamos para que a vontade dele se cumpra na nossa vida? Para que os planos dele se cumpram na nossa vida? Está lá em Deuteronômio 28, nos capítulos 1 e 2. Olha só. Como é que a gente faz? Se a gente faz a vontade de Deus, a gente faz exatamente isso daqui, ó. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre você e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Ou seja, para você fazer a vontade de Deus, o que você tem que fazer? Obedecer. Esse é o mandamento de Deus. Isso é o que Deus quer que nós façamos. Porque se nós obedecemos fielmente ao Senhor, nós estamos fazendo a vontade dele. Qual que é? O que está escrito na palavra de Deus? É isso, 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 isso. Deus quer que isso aconteça? Então eu vou obedecer. Vou fazer exatamente isso, isso, isso. Entende? Se nós obedecemos ao Senhor, então as bênçãos, todas as bênçãos, no versículo 2 ali, ó, não fala que algumas bênçãos virão sobre você. Ele fala que todas as bênçãos virão sobre você. Todas elas. Não é algumas. Não é a bênção X ou a bênção Y. Não, é a bênção X e Y. É todas elas. E isso não é maravilhoso, irmãos? A gente saber disso? Para que aquilo que Deus tem de plano para a nossa vida, plano de fazer prosperar, plano de nos dar esperança, planos de nos dar um futuro, nós precisamos fazer apenas uma coisa, irmãos: obedecer. E depois que nós obedecermos,
Quando nós tivermos essa consciência de sempre estar obedecendo a Deus, aí sim você deve ir lá e tomar posse da bênção do Senhor. Então, saiba, Deus tem um plano. Para que esse plano se cumpra na minha vida, eu preciso obedecer a sua palavra. E depois que eu entender e obedecer a palavra do Senhor, eu tenho que tomar posse das bênçãos do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Porque nós sabemos que nós temos um Deus, que ele é poderoso, ele é dono de todas as coisas. Então creia, irmãos, creia que Deus ele pode fazer o melhor para a sua vida. Deus ele pode fazer o melhor para a minha vida. Deus ele pode não, ele não só pode, como ele vai fazer. Depende da gente. Só depende da gente. Porque Deus ele é poderoso para fazer. E ele já disse aqui, qual que é o plano dele? Se nós tínhamos dúvidas de qual que era o plano, agora nós não temos mais. A gente só não sabe como é que vai ser feito. E o que vai acontecer. Quais são os planos? A gente não sabe. Mas que ele tem, tem. E nós acabamos de ler lá. Planos de fazer prosperar, planos de nos dar esperança e planos de nos dar um futuro. Isso completa, isso por si só, irmãos, já completa a nossa vida. Então, irmãos, seja fiel à palavra do Senhor. Obedeça ao Senhor. Creia na sua fidelidade e tome posse das bênçãos que Deus tem para você. Amém? Vamos passar para o próximo slide? Agora um detalhe, irmãos. Esse próximo versículo que nós vamos ler, ele vai nos dizer como é que nós obedecemos a Deus. Se você tem dúvida, como é que eu faço para obedecer a Deus? Aqui já diz. E é um conselho extraordinário, que está lá em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita, o que, irmãos? Vontade de Deus. Olha só a vontade de Deus aparecendo aí de novo. Mas para isso, nós precisamos obedecer. E para a gente obedecer, para a gente conseguir obedecer a palavra do Senhor, nós não podemos nos conformar com o padrão deste mundo. Porque o padrão deste mundo ensina o inverso disso. Se vocês forem conforme o mundo ensina, então vocês estão fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus quer para sua vida. E aí as bênçãos do Senhor não vão te alcançar, você não vai prosperar, você não vai ter esperança, né? O seu futuro vai ser incerto. Então nós temos que nos posicionarmos. O que é que nós queremos para a nossa vida? O que é que você quer para a sua vida? Você quer ser abençoado por Deus? Você quer prosperar na sua vida? Você quer ter esperança de um futuro brilhante na sua vida? Você quer isso? Eu quero. E eu tomo posse disso. Então, irmãos, não se amoldem ao padrão deste mundo. Muito pelo contrário. Transformem-se pela renovação da sua mente. Então, entenda, né, que a gente aprende, né? Outro dia eu estava comentando aqui com a minha esposa, né? A gente estava aqui refletindo sobre a palavra de Deus. E uma coisa, por exemplo, que a gente aprende. Olha só, todo mundo aprende isso. Ninguém foge disso. Todo mundo aprende, né? Que quando você crescer, você tem que estudar, certo? Você tem que estudar. Você tem, depois que estudar, arrumar um bom emprego, trabalhar
e depois se aposentar. Não é isso? Isso é um padrão. Isso é uma coisa que nós aprendemos naturalmente. Então, eu não estou falando que você não deve fazer isso, irmãos. Eu não estou falando que você não deve estudar. Eu não estou falando que você não deve trabalhar. Eu não estou falando que você não deve se aposentar. Não estou falando nada disso. Mas nós temos que fazer diferente como o mundo faz. O mundo faz porque tem que fazer. As pessoas aí fora fazem porque tem que fazer. Agora, nós podemos fazer tudo isso com Deus ao nosso lado. Essa é a grande diferença. E tudo isso vai ser diferente. Então, quando a gente está na escola, aprendendo, muitas outras pessoas também estão. Mas nós estamos na escola aprendendo com Deus ao nosso lado. Quando nós arrumamos um emprego, muitas pessoas estão trabalhando também, no mesmo emprego até. Mas nós estamos trabalhando nesse emprego com Deus do nosso lado. Então, onde quer que nós andemos, nós temos que ser diferente. Tem que ser diferente, porque nós temos Deus conosco. Então, não se amoldem ao padrão deste mundo. Este mundo só ensina o que desagrada a Deus. Devemos fazer o contrário e não nos amoldarmos a ele. É isso que nós devemos fazer. Fazendo isso, irmãos, fazendo isso, você está agradando o coração de Deus. Você está obedecendo a palavra do Senhor. Porque nós estamos seguindo os caminhos que o Senhor já nos determinou. Deus, ele já determinou os nossos dias. Nós simplesmente devemos caminhar por ele. Com leveza, com alegria. Porque já está determinado. O que nós devemos fazer é simplesmente obedecer e tomar posse das bênçãos. Será que é difícil isso, irmãos? Pior é que é difícil, viu, irmãos? Se a gente ficar olhando ao nosso redor, se a gente ficar olhando as coisas que acontecem no mundo, né? Brigas, dissensões, facções, corrupção, roubalheira, violência, né? Todas essas coisas aí pertencem ao mundo. Mas nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Devemos ser diferentes. Devemos colocar a nossa vida no altar de Deus. Para que as coisas, para que os planos de Deus aconteçam na nossa vida. Glória a Deus. Vamos passar para o próximo slide, para a gente estar encerrando. Finalmente, irmãos, olha só o que você tem que fazer a partir de hoje, a partir de agora. Se você não fazia isso, faça isso agora. Faça isso agora. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É nisso que nós devemos pensar todos os dias da nossa vida. Nós estamos num processo, nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada. Numa jornada onde o céu é o limite. Literalmente, irmãos. Literalmente. O céu é a gente ouviu um jargão falando assim, o céu é o limite, né? Para nós, é isso mesmo. Nós almejamos o céu. Nós almejamos nos sentarmos, né? À direita de Deus. Nós almejamos estar com Jesus nos céus. Nós almejamos que no dia do arrebatamento nós sejamos arrebatados. Ou seja, nós almejamos ir para uma pátria eterna.
É isso que nós devemos pensar. É nisso que nós devemos. Para isso, olha só, nós ainda estamos sujeitos às coisas deste mundo, porque nós ainda estamos neste mundo. E aí, eu sei que não é fácil, né? Muitas coisas na nossa vida, a gente pensa assim, né? Poxa, mas a gente pensa assim, a gente sempre acha que o nosso problema é maior do que o do outro, né? Mas a verdade é que cada um tem o seu problema. Cada um tem a sua dificuldade. As coisas acontecem com cada um. E essas coisas sempre vão acontecer, porque nós estamos neste mundo. Mas, diante de todas as coisas, o que nós devemos fazer? E ainda fala, e esse versículo já começa assim, ó, finalmente. Ou seja, é isso que nós temos que fazer, diante de todas as coisas que nós vivemos. Amém, irmãos? Então, ó, vou ler mais uma vez. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro. Medite nessa mensagem, irmãos. Tudo que for amável, olha só que lindo. Tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É nisso que nós devemos pensar. Então aí tem um trocadilho ali embaixo, né? Procure sempre fazer a vontade de Deus, para que a vontade dele para a sua vida seja revelada. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a mensagem, irmãos. Que Deus abençoe vocês, que isso possa, de alguma forma, ter tocado o seu coração, que isso possa, de alguma forma, ter enchido, né, o teu espírito um pouco mais, né, de alegria, de esperança, e saber que Deus tem um plano para a sua vida. Deus, ele quer fazer, ele quer cumprir os planos dele para a sua vida. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa mensagem. Amém? Glória a Deus? Então é isso aí, irmãos. Então, antes da gente orar para encerrar, eu vou abrir aqui para quem quiser fazer alguma pergunta ou quiser fazer alguma colocação. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Manda aí, E aí, pastor. Dulce, acho que uma das coisas que mais aflige a nossa vida é a dúvida, né? Se a gente está fazendo a vontade de Deus ou não, né? Tanto é que onde as pessoas, as igrejas que mexem muito com profecias são as igrejas que mais lotam, né? Porque as pessoas não querem orar, estudar a palavra de Deus, compartilhar, pedir aconselhamento para direcionamento da nossa vida e prefere receber alguma coisa pronta, né? É isso mesmo, pastor. É isso mesmo. Mas aí é que tá, né? As pessoas têm dúvida. Mas elas têm dúvida porque elas não meditam na palavra. E isso gera dúvida. Sem dúvida gera dúvida. Sem dúvida gera dúvida. Porque as pessoas, elas, é assim, é o que o senhor acabou de dizer, elas querem simplesmente que aconteça. E a gente não pode querer simplesmente que aconteça. Então, a gente tem que, nós temos que nos abrir, né, para a palavra de Deus. É ela que vai nos tirar toda dúvida. Então, se você tem dúvida no que pensar, como o pastor colocou aí, é só você pensar nesse versículo último mesmo que a gente leu. Você tem dúvida? Olha só, então pense no que você tem que pensar. Pense no que é verdadeiro, pense no que for nobre, pense no que for correto, pense no que for puro, pense no que for amável, o que for de boa fama, né? Se você entender, né,
que aquilo que você está fazendo é motivo de louvar a Deus, é motivo de louvor, então é nisso que você deve pensar. E isso, eu tenho certeza, se você conseguir pensar nessas coisas diante das dificuldades ou diante da dúvida que você possa ter, eu tenho certeza que essa dúvida vai embora. E aí você não vai ter mais essa dúvida. Amém? Mais alguém? Amém, irmãos. Também, Então, né, Dulce, oi. independente de qual profissão que você exerce, né, você tem um chamado, né? Todo mundo tem um chamado. Independente da profissão que você exerce. Mas dentro da igreja, você tem um chamado de Deus, né? E assim que você vai descobrindo a vontade de Deus na sua vida, né? Descobrindo a sua vocação, descobrindo o seu dom, descobrindo o seu talento, né? É o que você tem para oferecer para o Senhor. E não olhar para as circunstâncias, né? Mas olhar que cada um tem alguma coisa para oferecer segundo a disponibilidade das coisas que ele tem, né? Seu talento, o seu dom e assim por diante. Amém. Glória a Deus, né? É, É e, isso a, mesmo. e a vontade de Deus vai vindo no de cotidiano quando você tem uma visão, você tem uma missão, você tem, né? Como diz lá em Atos, né? Que os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, né? Então, como que eu vou obedecer a Deus? Qual que é o plano de Deus? Eu tenho que buscar essa visão, né? O jovem tem que ter a visão, o velho tem que sonhar, e assim por diante, né? Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Então, irmãos, tá vendo? O pastor acabou de se citar mais uma palavra, né? Mais algo que está na palavra de Deus. Ou seja, é a palavra de Deus, irmãos, que nos direciona. É a palavra de Deus que nos conduz. É a palavra de Deus. Por isso que é importante, né? Esses momentos de sexta-feira, os momentos na escola bíblica, no culto. No culto, a gente ouve uma pregação. Aqui também, né? Aqui, embora a gente abra para fazer perguntas, e embora as pessoas não tenham o costume, né, de levantar a mãozinha aí para falar alguma coisa, né, de sexta-feira, né? Mas tudo bem. Mas na escola bíblica, irmãos, onde a gente se reúne presencialmente, é fora de série, irmãos. Lá é fantástico, porque lá a gente debate, a gente discute, a gente tira dúvida, é ali no tete a tete. Então é maravilhoso. Então, se você não está tendo o costume de ir na escola bíblica, vá na escola bíblica, né? Vá lá, porque é um momento que a gente aprende a fundo a palavra de Deus, né? A gente procura sempre entender melhor a palavra de Deus. Ok? Então, se ninguém mais tiver vontade de falar alguma coisa, nós vamos encerrar. E para nós encerrarmos, né, eu vou pedir aqui, deixa eu ver, eu vou pedir para o meu amorzinho, né? Vou pedir para a Flávia fazer uma oração de encerramento para gente, tá bom, irmãos? E assim que ela terminar de, de orar, então aí nós já temos, podemos sair, né? Porque aí já estamos dando como encerrado. Antes que alguém, a não ser que alguém queira falar mais alguma coisa, mas se ninguém quiser falar mais nada, eu já passo a palavra para a Flávia para ela estar orando e dando encerramento. Amém? Amém, amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra, por este estudo, por este momento em comunhão, mesmo tendo essa distância física, mas nós estamos em comunhão em espírito, Pai.
e possamos, assim, aprender juntos a tua palavra mais uma vez, fortalecendo a nossa fé, nos direcionando, nos conduzindo à sua vontade, para que os seus planos efetivamente sejam completados em nós. Então, Senhor, nós abençoamos, Senhor, as famílias da nossa igreja, nós abençoamos os irmãos que estão aqui se despojando desse tempo, nós abençoamos, Senhor, os trabalhos da igreja, todos os estudos, as palavras que o Senhor tem usado como ferramenta para alcançar o coração do teu povo, para alcançar o coração dos teus filhos, Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos e declaramos, Senhor, essa palavra nos nossos corações, Pai, porque o Senhor tem planos de nos prosperar, planos que não vai nos fazer mal, mas eles vão nos conduzir, Senhor, à vida eterna, e Ele nos fará prosperar aqui nesta terra, Senhor. Então nós declaramos essa palavra em nós, nas nossas casas, na nossa igreja, no nosso ministério, mas, Senhor, também queremos que o Seu Espírito nos convença de todo o pecado, de tudo que nos afasta de Ti, colocando em nós, Senhor, tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é digno, Senhor, tudo que Te agrada, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Então, convidamos o Teu Espírito Santo a continuar a nos conduzir durante essa semana, esses dias, para fazermos assim a Tua vontade e honrarmos o Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Até o próximo encontro.